desafio, porque muitos de nós, em algum momento, vão pensar se uma esposa está esperando a versão de um marido. Como se manter firme em alguém que está esperando mudar o resultado da sua saúde? Pastor, há anos que eu oro para ser curada. Como? Imagina se tudo que nós buscássemos a Deus tivesse um prazo de validade. A gente soubesse que daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, as coisas vão mudar. Então, o nosso nível de expectativa, o nosso nível de fé, de animosidade, espiritualidade mudaria. Só que nós não sabemos a hora e nenhum momento que isso vai acontecer. Então, é muito comum alguém desanimar, alguém parar. E a gente pega na Bíblia Sagrada, por exemplo, a gente olha a história de Abraão, é quem nós vamos tratar hoje. Abraão esperou 25 anos para ser pai. 25 anos. Que não é uma coisa extraordinária. Que dentro de 1 ano, tudo isso poderia ter o que, igreja? Acontecido. Por exemplo, a gente pega a história de José. Deus fala que José seria governador. Isso poderia acontecer muito rápido, mas demora 13 anos. Sabe que é esperar 13 anos para acontecer um milagre? Está dentro de uma prisão aonde não há nenhum tipo de expectativa. Qual a expectativa de José estando preso? Como José iria acreditar que se tornaria um governador? E a gente olha para a história de Davi. Davi é um ungido tão jovem, tão novo. Alguns estudiosos dizem que ele tinha na faixa etária de 15 a 17 anos. E Saul reina durante 40 anos. Então imagina esperar 40 anos para se tornar rei. E um detalhe, você tem um rei que quer te ver morto. Você tem um rei que quer te matar a qualquer. Então imagina isso. Tem que ficar fugindo. E essas pessoas da qual eu estou falando são pessoas que se mantiveram firmes. E é isso que você precisa acontecer aqui hoje você. Amém, igreja? Esse texto de Romanos começa dizendo assim, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Diz assim o texto: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante no qual creu, a saber que Deus vivifica que a igreja, e chama a existência das coisas que não são como se já fosse. Versículo 18. No qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Versículo 19. E não se enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, não duvidou da promessa de quem? Deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a quem? Estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o que, igreja? Olhe para mim então, essa narrativa é a narrativa de Paulo. Paulo está descrevendo para a igreja de Roma como foi Abraão, como foi o seu percurso. A igreja de Roma, nesse exato momento, está sendo afligida. A igreja de Roma, nesse exato momento, não está suportando o tempo da espera. Mas ele diz, deixa eu falar para vocês a respeito de Abraão. Olha como Abraão foi. Abraão acreditou, ele confiou. Abraão teve aqui uma perspectiva completamente diferente. Só que quando a gente olha para a história de Abraão, a gente sabe que não foi assim, desde o começo. A gente sabe que não foi fácil para Abraão esperar. A gente sabe que na trajetória de Abraão teve deslize. Que na história de Abraão, teve momentos que ele fala para Deus, Senhor,
Do que me adianta esse discurso de eu ser pai de muitas nações, mas eu não tenho nenhum filho, e eu vou ter que deixar tudo para o meu servo, o mais velho da minha casa. E aí, quando a gente olha, o que levou à mudança de Abraão? O que faz esse homem agora se tornar um homem descrito aqui que o apóstolo Paulo narra para a igreja de Roma? O que mudou? O que aconteceu que tornou esse homem firme? Eu gostaria que você prestasse muita atenção agora sobre essas coisas que você precisa ter na tua vida cristã para se tornar firme. Primeira, está em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Gênesis Gênesis capítulo 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. Versículo 1 diz assim, ó: quando Abrão atingiu a idade de quantos anos? 99 anos. Ele recebe a promessa com 65. E apareceu o Senhor e disse, o El Shaddai disse, o Todo-Poderoso: anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Olhe para mim, igreja. Tendo um instante aqui, a gente olha para Abraão e a gente fala assim: o Abraão sempre foi um homem de fé, de muita fé. Só que nesse encontro agora com Deus, há um encontro aqui. E Deus pede uma coisa para ele muito importante: anda na minha presença e serás o que, igreja? Perfeito. Anda na minha presença. Abraão, para você conseguir atingir a promessa, se tornar pai de muitas nações, você vai precisar andar na minha presença e ser perfeito. Agora preste atenção. Por que andar na presença? Porque ele está pedindo perfeição. Essa perfeição aqui não é que ele nunca mais iria pecar, porque se a gente olhar para a história de Abraão, Abraão, ele mente. Em Gênesis capítulo 12, ele já está descendo para o Egito, o que ele fala? Essa mulher aqui não é minha mulher, é minha irmã. Se você olhar no capítulo 20, ele faz a mesma coisa com o rei Emeleque, faz a mesma coisa, ele mente de novo. Ele se deita com a sua escrava. A gente vê os erros de Abraão. Então preste atenção no que eu vou falar para você. Primeira coisa para você se manter firme, você vai precisar de atingir completude. O que é isso, pastor? Completude. Se tornar completo. Essa relação, quando ele fala de ser perfeito, não é alguém que não erra, não é alguém que não falha. Mas é alguém que precisa ser o quê? Completo. Como é que é isso, pastor? Veja só, vou fazer uma pergunta para você, você responde. Você levantando as suas mãos. Levanta as suas mãos quando eu perguntar. Quem aqui nesse culto hoje, não tem fé nenhuma? Levanta a mão. Quem não tem fé? Levante a mão. Você não tem fé, não tem problema. Quem não tem? Repetindo a pergunta. Outra. Quem tem fé, levanta a mão. Fé. Quem tem? Eu tenho, pastor. Então levanta a mão. Terceira pergunta. Quem está andando na presença de Deus? Gerou uma dúvida? Por que gerou uma dúvida em nós? Porque quando a relação ainda ela não está o quê? Completa. Sobre isso que Deus está falando com quem? Com Abraão. Ele não está pedindo perfeição, mas está dizendo: olha, você tem fé, eu vejo a sua fé, reconheço a sua fé, mas ainda falta completude. Essa relação ela precisa ser o quê? Completa. Foi igual uma irmã, ela chegou até mim com a fotografia do marido, e ela disse assim para mim: pastor, ora pelo meu marido. E eu disse: pelo quê? Olha, pastor, meu marido, ele é assim, olha, ele é muito bom, ele cuida das crianças, não deixa faltar nada. Mas, pastor,
Ele bebe demais. Chega no final de semana, ele parece outra pessoa. E aí junto com as amizades, aí chega tarde em casa, é uma confusão, é brigaiada. Pastor, é a bebida. Ora pela bebida. Ou seja, o que aquela mulher estava falando para mim? Olha, pastor, meu casamento, ele é completo. Mas a única coisa que está faltando é o meu marido largado o quê? Na visão dela, a relação completa é simplesmente se esse homem deixasse a bebida. Se esse homem passasse a enxergar isso, essa relação da qual estava adoecida, desgastada, difícil, ela seria completa. É sobre isso que se trata a nossa relação com Deus. Não basta só ter fé. Ah, pastor, eu tenho fé sim, mas a sua relação com Deus, ela é completa. Porque o que vai te manter firme até o final é se a sua relação tem completude, ela é completa. Amém, igreja? É sobre isso que ele está tratando com Abraão. Era o que estava faltando em Abraão nesse exato momento. Era um homem de fé, mas faltava ainda ser completo. E para isso ser atingido, ele precisava permanecer. E aí, olha que louco, irmãos, olha que louco. Ele recebe a promessa com 99 anos, essa nova firmeza. E aos 100 anos, ele tem filhos. Quando ele decide ser completo, a coisa muda, a coisa acontece. Então, olha para você agora, na relação que você tem com Deus. O que está faltando você ser completo? Porque às vezes nós olhamos apenas por um fator. Como esse marido, talvez esse marido falasse: olha, eu sou um bom marido. Eu sou um bom marido porque eu não deixo faltar nada. Eu cuido bem das crianças. Mas por outra via, ele não conseguia enxergar. Não conseguia enxergar que estava realmente deixando aquela relação doente. E isso às vezes nós fazemos com Deus. Nós não conseguimos enxergar o que está o que, igreja? Faltando. E aí não é uma relação completa. É uma relação pela metade. Agora escute o que eu vou dizer para você. Antes de Deus entregar qualquer promessa na minha vida e na sua vida, Ele vai primeiro nos tornar completo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Enquanto nós não decidimos ser completa, a relação com Ele não dá para ser pela metade. Nós não servimos a um Deus com uma relação pela metade, mas a relação precisa ser completa. E aí, se a gente olhar a cada uma dessas pessoas que eu disse, se a gente olhar para José, quando a relação passa a ser completa, José agora é governador. Quando a relação de Davi passa a ser completa, ele se torna rei. Você percebe que depende disso? Você só vai suportar o tempo da espera, só vai suportar se a sua relação com Deus mudar. Enquanto ainda ela for pela metade, você vai chegar uma hora que você fala assim: não vou mais. Não aguento mais orar. Não aguento. Não aguento mais buscar. Eu já cansei dessa família, já cansei desse homem, já cansei dessa vida. Quantas pessoas vão desistir? Só que elas não perceberam que elas precisam disso. E hoje Deus veio te dizer, com toda clareza, eu quero ter uma relação completa. Amém, igreja? E Ele fará de tudo. Deus forja situações, sim. Ele vai nos forjando, Ele vai nos levando para viver uma relação o quê? Completa. Ele vai fazendo isso. É por isso que você olha para o apóstolo Paulo, quando ele diz para a igreja de Filipe, eu aprendi tanto a ter fartura, tanto a padecer do que? De necessidade. Eu aprendi. Aí ele fala assim, olha, eu aprendi a viver no pouco, no muito. Eu aprendi essa correlação, essa ambiguidade com a vida, nos momentos difíceis, porque ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por isso que você vê o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Roma, nada pode me separar do amor de quem? Nada. São pessoas que atingiram uma relação completa. É sobre isso que eu quero que você comece a entender.
O que se trata de esperar, o que se trata de aguardar, qual é o processo? É para me tornar completo. Enquanto eu não me tornar completo, não houver essa completude na relação, a gente não consegue. E isso é até na área conjugal. Pode perceber. Aquilo que a sua esposa está pedindo, aquilo que o marido está pedindo, aquilo que o filho está pedindo. Essas demandas da qual a gente precisa olhar para isso. Nos tornarmos pessoas completamente completas. Isso é possível? Sim. Como, pastor? O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença. É a presença do Senhor que nos capacita, que nos torna completo. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Segunda coisa, volto para o texto de Romanos, capítulo 4. O Abraão disse assim, versículo 18. Romanos 4, 18. No qual em esperança creu, contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, que lhe fora dito: assim será a sua descendência. Olhe para mim, igreja. Abraão, ele precisou passar por essa mudança no relacionamento. O relacionamento dele agora mudou. O relacionamento de Abraão agora é um relacionamento completo. Completo. Não é mais um relacionamento pela metade ou parcial, mas é completo. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, ele teve uma esperança muito grande. Esperança. Uma esperança muito grande. Que a qualquer momento ele seria pai de muitas. Agora, olhe para mim. Você consegue ter esperança no cenário que você está passando? Dá para ter esperança nisso? Por exemplo, é difícil, eu já acompanhei alguns casos, tem casos que é tão difícil. Imagina alguém que está no hospital em coma, já há 6 meses. Como é acreditar que aquela pessoa vai sair daquela situação? Em coma. Como acreditar numa doença que os médicos dizem, ó, isso aqui é incurável. Não tem cura. Você vai ter que viver pro resto da vida assim. Olha, essa doença, ela vai diminuir o seu nível de vida. Você não vai ter uma vida longínqua. A qualquer momento, a sua saúde pode ficar mais debilitada. Como ter esperança? E aí eu olho para Jeremias. Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, abre em Jeremias. Ou melhor, abre em Lamentações, melhor. Lamentações. Lamentações, capítulo 3. Como dizer para alguém que olha para a situação dentro da sua casa e diz, pastor, até hoje eu não vi mudança nenhuma e já faz anos que eu estou na igreja. Lamentações, capítulo 3. Eu vou pedir para você ler comigo essa tradução, que é a Bíblia Transformadora, vai estar no telão. A Bíblia Transformadora. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Jeremias está dizendo assim, ó, versículo 21, no telão. Ainda ouso, porém, ter esperança. Quando eu me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim. E as suas misericórdias são o que, igreja? Inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada. E eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei em quem? Nele. Olhe para mim, igreja, olhe para mim.
Jeremias vive um dos piores cenários do povo de Israel. Jeremias é aquele que escreve a carta dizendo assim, ó, vocês vão ficar na Babilônia durante 70 anos. Essa é a sentença de Deus. Vocês não vão sair daí. Vocês vão continuar. Vocês vão orar na Babilônia, vão se casar na Babilônia, vão plantar na Babilônia, vão continuar aí. Então imagina o cenário que Jeremias sentencia, vê, passa, e chega uma hora que ele está dizendo assim, ó, eu ouso. Do verbo ousar, significa eu tenho coragem ainda de ter esperança, mesmo vendo tudo isso. Mesmo vendo o que eu estou vendo, eu tenho coragem de ter o que, igreja? Essa é a pergunta-chave. Vendo o que você está vendo hoje, você tem coragem, você ousa ter esperança? Porque é aqui que mexe muito com a estrutura da nossa fé. Mexe muito isso aqui. Você ousa ter esperança vendo o seu filho chegar todo dia no mesmo estado, na mesma condição? Pastor, eu vejo chegar drogado em casa. Eu vejo minha filha chegar nessa situação. Eu sei que ela veio da prostituição, pastor. Isso me mata. E o Jeremias está dizendo assim, mesmo tudo que eu estou vendo, porque o que vai matar a sua esperança é o que você vê. Ó, o que vai matar a sua esperança é o que você... Mas o que vai manter a sua esperança viva é quando você sabe os atributos de Deus. Jeremias está dizendo assim, ó, na tradução da linguagem de hoje, normal, diz assim, ó, quero trazer a esperança, aquilo que me traz o quê? Eu trago à memória aquilo que me dá o quê? Esperança. Por que eu tenho esperança? Porque eu olho para os atributos de Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor, ela não tem o quê, igreja? Sim. E é por isso que a minha esperança continua ainda. Quando eu olho para a minha casa, eu não teria nenhuma esperança, mas quando eu olho para os atributos de Deus, que Deus ele é amor. O amor de Deus vai alcançar a minha família. Amém, igreja? O amor de Deus vai alcançar os meus filhos. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. O amor de Deus vai me tirar dessa situação. A misericórdia do Senhor. Era isso que Jeremias estava falando. Apesar de tudo que eu vejo, mas por que eu mantenho a minha esperança? Porque eu conheço os atributos de quem? Deus, ele é amor. Porque tudo que o diabo mais quer é fazer você acreditar nisso. No que, pastor? Que Deus te deixou. Que Deus te abandonou. Por que você está passando por isso? Por que sua vida está desse jeito? O diabo fará de tudo para que você perca o que, irmãos? E aqui é um Jeremias dizendo assim, eu tenho esperança. Eu tenho esperança. E é interessante porque nessa tradução ele diz assim, eu digo isso a mim mesmo. Sabe como se dissesse assim? Esse conselho eu dou para mim mesmo. Já reparou que a gente é ótimo de dar conselho para os outros? É ótimo, não somos? A gente é bom que só, é ou não é? A gente é bom só para dar conselho para quem? Ele diz, eu digo isso para mim. Sabe aquela coisa que você dissesse assim para você, assim, ó? Eu creio nisso, eu tenho esperança porque o amor de Deus não se acaba. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã eu digo isso a mim mesmo. Eu dou esse conselho para mim. Eu falo isso para mim internamente. Eu faço isso ecoar dentro de mim. Sabe por quê? Se você não der esse conselho para você mesmo, se você não fazer ecoar dentro de você isso, você perde a esperança. Você perde. Quantos casamentos se acabaram porque alguém perdeu a esperança? Quantos filhos se perdeu porque alguém perdeu esperança? Quantos quadros não foram mudados de enfermidade porque alguém perdeu o quê? A esperança. Quantas pessoas que deixaram de viver, desistiram da vida porque perderam esperança, olharam para a situação, e Deus está te convidando a dizer assim, ó, pare de olhar para a tua circunstância, olhe para os meus atributos, olhe para o que eu sou. É para isso que você precisa começar a olhar. E quando Jeremias
Quando Jeremias começa, Abraão começa a ter esse tipo de esperança, olhar para os atributos de quem? De Deus. Deus, ele é amor. Deus, ele é misericordioso, então a minha história não vai terminar assim. A minha casa não vai permanecer dessa forma. Deus é misericordioso. A sua fidelidade, ela não tem o que, igreja? Não tem fim. E eu digo isso para mim mesmo. E eu quero te convidar a você, todo dia, fazer isso. Todo dia, você que está passando, está enfrentando uma situação difícil, eu quero te convidar todo dia você dizer para você mesmo: o Senhor é a minha porção. Amém, igreja? O Senhor é a minha, por isso eu tenho esperança nele. É o que ele está dizendo no final do versículo: por isso eu esperarei por ele. Ele é a minha porção. Eu não vou desanimar diante daquilo que eu estou vendo. Eu vou ver eu e a minha casa servindo a quem? Eu vou ver, porque eu tenho esperança. Segunda coisa para você se manter firme. Terceira, o texto diz assim, ó, Romanos 4,19. E não se enfraqueceu o que, igreja? E não se enfraqueceu no quê? Na fé. Não se enfraqueceu na fé. Então olhe para mim. Imagina que a fé de Abraão viveu altos e baixos. Aqui, ó. Uma hora o cara estava cheio de fé. Uma hora o cara estava sem fé. Uma hora Deus é comigo. Uma hora, cadê Deus? Altos e baixos. Parece um pouco da nossa história de fé. Por que a gente tem tanto altos e baixos na fé, pastor? Por quê? Eu queria até me manter mais firme. Então, deixa eu dar uma explicação para você. Quando você coloca a sua fé de forma de resultado, eu tenho fé para ter resultado, é aqui que a sua fé se quebra. É aqui. Como assim, pastor? Quando a gente quer usar a nossa fé para ter resultado. Não, mas eu tenho que ter um resultado. Bom, em nenhum momento a gente encontra isso na Bíblia, nenhum. Ou se alguém te ensinou que a sua fé traz resultado, alguém te ensinou errado. Completamente errado. Como assim? Veja, que quando Abraão passa a entender que ele precisa alimentar uma fé para cumprir propósito. Para cumprir o quê? Qual era o propósito de Deus na vida de Abraão? Tornar ele pai do quê? Pai do quê? Pai do quê, igreja? Não era só dar um filho para ele. Ah, Abraão, quero te dar um filho. Não, tem um propósito maior do que um filho. Tem um propósito maior. O propósito não é só te dar um filho, olha, é só fazer isso aqui, está resolvido. Não, é muito maior. E quando Abraão coloca a fé no propósito e não em resultado, muda. Muda. Quando nós colocamos a nossa fé no propósito de Deus, não tem mais como desistir. Não tem mais como a nossa fé ficar oscilando. Uma hora a gente está cheio de fé. Por quê? Porque quando a gente quer ter uma fé de resultado, quando o resultado não vem, mata a sua fé. Eu fico imaginando Abraão. E aí, Sara? Ah, até agora nada. Vamos tentar de novo. Olha, eu recebi hoje, nessa manhã, a visita de 3 anjos. Foi o que aconteceu no livro de Gênesis. Abraão recebe na sua tenda, né? 3 anjos. Ah, hoje vai dar certo, hoje vai dar. Ele vai e nada. Nada. Chega uma hora que a mulher dele fala assim: olha, pega a nossa escrava, deita-te com ela, porque assim a gente vai ter resultado. Qual o resultado? Quase acaba com a casa. A confusão instalada, agora a escrava não quer obedecer à sua senhora. Há uma confusão instalada naquela casa. Agora, quando Abraão se conecta, que a fé dele precisa estar ligada com um propósito. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Isso é a fé. Isso é a definição da fé.
E as pessoas hoje criam tantas coisas sobre fé, falam tantas coisas sobre fé, mas a fé é isso, que nos capacita na espera, nos mantém uma certeza tão grande no nosso coração sobre o propósito de quem? De Deus. Não se trata sobre os meus resultados, trata sobre o propósito de quem? Olha por irmão do seu lado e diz assim, irmão, a fé que Deus te deu não se trata do seu propósito, mas se trata do propósito de Deus. Amém, igreja? A fé que Deus te deu se trata disso, não é do seu resultado. Ah, o meu resultado, o meu resultado. Calma. A fé que Deus te deu se trata do propósito dele. Olhe para a história de José, a mesma coisa. Olha para a história de Davi, qual é o propósito? Olha para a história de Moisés, qual é o propósito dessa fé? Cumprir um propósito. E aí, quando a gente olha para a história de Abraão, a gente passa a entender por que ele não enfraqueceu mais na fé. Eu não quero mais ficar fraco na fé. Então coloca a fé no propósito de Deus. Amém, igreja? Foca a sua fé no propósito de quem? Para de querer colocar sua fé em resultado. Coloca a tua fé no propósito de quem? De Deus. E aí o texto termina dizendo assim, de Romanos. Romanos diz assim, ó. Versículo 21, estando certíssimo do que o que tinha prometido também era poderoso para cumprir. Olhe para mim, igreja. Ele está certíssimo. Há uma certeza muito grande daquilo que Deus prometeu. Porque naquela época, não era tão fácil acreditar no Senhor. Por exemplo, Deus apareceu para Abraão em visão. Abraão ouviu a voz de quem? Então, vamos imaginar, irmãos. Vamos imaginar se isso acontecesse com a gente. Ouviu uma voz. Nós já ia falar, está amarrado em nome de? Nós já ia amarrar na hora. Não é? E aí, se a gente tivesse algumas visões, a gente também falaria assim, será que isso não é coisa da minha cabeça, não? Porque tem coisa que a gente está querendo tanto, né? A gente está querendo tanto, que a gente sabe que na neurociência, muita coisa a nossa cabeça também produz. Será que isso não é coisa da minha cabeça, não? Não é coisa da minha cabeça. E Abraão aqui, ele passa também por uma experiência de compreender a voz de quem? De Deus. Está certo disso. Porque até no entanto, irmãos, algumas pessoas acreditam em tanta coisa que estão se falando, estão se profetizando. A gente vê tanta coisa na internet, tantos pastores, que hoje está muito complicado. Muito complicado. Porque existem pastores empolgados e existem pastores inspirados. E não é fácil você distinguir quem é quem. Porque na empolgação o camarada fala, Deus vai fazer, Deus é isso. Na empolgação. Tudo fruto de... Se Deus permitiu você ver, tocar, cheirar, abraçar, então é seu. Já viu esse discurso? Eu vi esses dias na internet isso. Eu falei, uau, não é? É bonito, mas é fruto de empolgação. Como é que eu vou saber, pastor, se alguém está inspirado por Deus? Porque tudo que emana de um profeta, vem daqui também da palavra. Não distorce a palavra, não contradiz a palavra. Está na palavra. Você pega a história de cada um dentro da Bíblia Sagrada, pega a história dos homens da Bíblia Sagrada, se reflete no Antigo e se reflete também no quê? No Novo. E Abraão agora aprende a identificar. Ele não tem mais dúvida. Ele está certíssimo. Certíssimo. Ele conhece a voz de quem? De Deus. Conhece a voz de Deus. Sabe sobre Deus agora. Não há mais dúvida. Lembra da história de Jó? Como termina a história de Jó? Que a Bíblia fala assim, Jó conhecia Deus só de ouvir. Hoje os meus olhos fazem o quê? Os meus olhos veem. Ele chegou a um nível que agora ele consegue ter essa percepção.
Até, no entanto, parecia um Deus ruim, um Deus cruel, mas agora os meus olhos conseguem enxergar. Eu consigo ver Deus do que eu estou passando, eu consigo ver Deus dessa circunstância. Consigo ver Deus. E é sobre isso que eu quero que você entenda aqui hoje. Como é que a gente vai permanecer firme no tempo de espera? Tendo a capacidade de reconhecer a voz de quem? De Deus. Como é que a gente vai conseguir, pastor, permanecer firme quando nós colocamos a nossa fé no propósito, não em resultado? Como é que a gente consegue se manter firme, pastor, quando eu mantenho a esperança no meu coração? E a esperança que eu tenho é por causa dos atributos de Deus. Eu tenho coragem de acreditar, porque Deus ele é amor, porque Deus é misericordioso, porque Deus ele é fiel. Amém, igreja? Então por isso eu continuo acreditando. Como é que eu consigo me manter firme até o fim quando a minha relação com Deus ela se torna completa? Completude. Completa, total. Quando ela é total, acabou. E o diabo vai fazer de tudo, irmão, para que você não tenha uma relação o quê? Completa. Porque a gente fala assim, mas eu oro, pastor, eu já vi essa frase, eu oro, eu jejuo. Mas ainda assim, só por causa do que você ora, do que você jejua, ainda não é completa. Existem outras coisas que completam essa relação. Amém, igreja? E a gente precisa atentar para isso. A gente precisa olhar para isso. Não achar que já, porque eu oro, porque eu jejuo, já é o suficiente, porque eu sou dizimista, já é o suficiente, porque eu entrego a minha oferta, já é o suficiente. Não, calma. Olha o que essa relação com Deus pede. O que está faltando, Senhor? Porque eu quero, a partir de hoje, ter uma relação completa com Deus. Amém, igreja? É isso que te mantém firme. Não tem fórmula mágica. Tem esse processo. Vive esse processo e eu tenho certeza, aquilo que você está esperando vai acontecer em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor bem forte? Pode aplaudir a Jesus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos buscar isso de Deus, ter uma relação completa, sim. Deus quer muito mais do que só a fé, amém, igreja? Muito mais. A fé ela é indispensável, como também o temor é indispensável. É indispensável. Isso faz parte de uma relação com quem? Com Deus. Essa coisa que muitas vezes a gente esquece num relacionamento. A gente só olha para aquilo que a gente faz. Muito comum a gente só olhar para aquilo que a gente está fazendo. Não, mas eu faço isso, mas eu faço isso. E esquece do que está faltando nessa relação. E hoje Deus está nos fazendo olhar para isso. Parece que a gente estava só focado nisso aqui. E Deus fala: olha para isso aqui. Isso aqui está faltando, Abraão. Anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Amém, igreja? Coloque a mão no teu coração. Feche os seus olhos.